Olá, queridos amigos, irmãos e irmãs, estamos aqui para o estudo desta semana, mais uma vez, uma importante lição para as nossas vidas. Pela graça de Deus, oremos em nossos corações para que possamos compreender a sua palavra. Casados com Cristo. Casado com Cristo, então essa lição aqui nos faz lembrar do nosso compromisso com Deus. Quando nós aceitamos a Jesus, nós fomos batizados, e assim nos casamos com Jesus. E nesse compromisso com Deus, esse compromisso ele se refletirá em toda a nossa vida. Esse compromisso ele terá, então, reflexo em todas as nossas relações e unidos a Cristo, num relacionamento íntimo. Nós teremos poder para vencer o mal, poder para suportar os problemas aqui deste mundo. Em Cristo nós teremos poder, então, para ter uma vida de vitória. Nós receberemos auxílio em Cristo Jesus para suportar e vencermos todas as situações que passarmos aqui na nossa vida. E pela sua força, pela força de Cristo na nossa vida, nós poderemos ser fiéis à palavra de Deus dentro da nossa esfera, a nossa esfera humana. O nosso relacionamento, então, com Cristo ele é comparado a um casamento. Ele é uma relação de intimidade. Num casamento não basta ter boas intenções. É preciso praticar aquilo que se aprendeu. É preciso pôr em prática o verdadeiro amor. Da mesma forma no relacionamento com Deus. Só boas intenções não adianta. Olha, eu sou crente, sou cristão, tenho boas intenções, mas não colocou em prática, não adiantou de nada, né? Então nós precisamos ter esse entendimento, esse conhecimento. Então precisamos colocar em prática. Para o bem da relação é preciso colocar em prática o verdadeiro amor. Isso também vale para o relacionamento com Deus e em todos os nossos relacionamentos. E da mesma forma que um relacionamento entre um homem e uma mulher, um relacionamento com Deus, nós também precisamos tomar decisões, né? Precisamos tomar decisões diárias, todos os dias. Precisamos renovar o nosso compromisso com Deus, em todos os nossos momentos, todos os dias precisamos conscientemente fazer a vontade do Senhor. Não precisamos apenas de boas intenções, precisamos colocar em prática a vontade do Senhor diariamente na nossa vida. Então, da mesma forma de um casamento entre um homem com a sua esposa, esse casamento pressupõe obrigações. E da mesma forma, com Deus não é diferente. O nosso compromisso com Deus é da mesma forma, pressupõe obrigações para nós também. Então, estando em Cristo, Ele transformará as nossas obrigações em um prazeroso hábito de praticarmos a obediência da palavra de Deus em nossa vida diariamente. Estando em Cristo, Ele transformará nossas obrigações em uma atitude prazerosa. Teremos prazer em obedecer a palavra de Deus. Mas sozinho nós não conseguimos. Somente estando em Cristo, casado com Cristo, é que nós teremos o prazer de servir a Deus. Somente estando casado com Cristo é que nossas obrigações se tornarão prazerosas em obedecer e viver a palavra de Deus na nossa vida diariamente. Salmos 51, verso 10 diz assim: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Esse era o pedido do salmista Davi
para que Deus, nesse relacionamento que ele tinha de intimidade com Cristo, com Deus, Deus pudesse transformar a sua vida diariamente. Esse também deve ser o nosso pedido. Renova, Senhor, a minha vida para que eu possa te servir e que eu possa servir também as outras pessoas ao meu redor. Parábolas de Jesus, página 333. Tudo que deve ser feito sob a ordem de Deus pode ser cumprido pela força que ele mesmo fornece. Sendo assim, somente estando em Cristo, um relacionamento íntimo com ele, é que nós poderemos superar e vencer todos os desafios da vida. Somente em Cristo nós podemos então vencer. Encontramos forças para superar e vencer os desafios que estão à nossa frente. É importante compreendermos que antes de estarmos casados com a nossa esposa, com o esposo, é importante estarmos no nosso relacionamento com Cristo, estarmos casados com Cristo, tendo essa íntima comunhão com Ele. Só assim, vivendo essa intimidade com Cristo, é que nós teremos o poder para cumprir as nossas obrigações, sendo fiéis à palavra do Senhor. O primeiro tópico vem nos falando a lei, e vem nos falando sobre o casamento. A letra A, como a palavra define a lei quanto ao casamento, Gênesis 2, 24, Romanos 7, de 1 a 3. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive, porque a mulher está sujeita ao marido enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Enquanto o cônjuge viver, estará ligado um ao outro perante Deus. Então, a união matrimonial é uma união vitalícia. Por isso é importante nós compreendermos a palavra do Senhor. Enquanto estão vivos, estão ligados pelo laço do matrimônio. Por isso o casamento é um passo muito importante para a vida do ser humano. Deve ser tomado, deve ser feito com bastante reflexão, né? Importante compreender a palavra de Deus a respeito desse assunto. E então precisamos compreender a situação do relacionamento, do matrimônio diante de Deus, porque Deus abomina o divórcio, Deus odeia o divórcio. Então, o casamento é um importante passo, mas deve ser tomado com bastante reflexão e compreensão da vontade divina para a vida do ser humano em relação ao casamento. A letra B, qual é a diferença entre não saber de fato o que Deus quer de nós, encontrar-te com o ato de zombar ou ignorar intencionalmente as orientações que o céu revelou? Atos 17, 30, 2 Pedro 3, de 3 a 6, 11 e 14. Então, se uma pessoa não sabe a vontade de Deus, a vontade divina, a palavra do Senhor aqui da Bíblia Sagrada em relação ao casamento, por exemplo, Deus não levará em conta o tempo de ignorância. Mas se essa pessoa sabe, tem conhecimento da verdade, da palavra divina, tem conhecimento da Bíblia Sagrada, e agora essa pessoa, ela ignora a palavra de Deus intencionalmente, ela intencionalmente se afasta da vontade do Senhor. Se essa pessoa sabe o que é errado, e Deus não tomará o culpado por inocente. Então nós devemos tomar cuidado com a palavra do Senhor. Se uma pessoa já sabe o que é errado, mas conscientemente, insistentemente vive no pecado ou toma decisões erradas, sabendo qual é a vontade de Deus para a sua vida naquele ponto, Deus não tomará o culpado por inocente. Então, por isso, quanto mais conhecimento nós temos da palavra de Deus, mais e mais precisamos viver uma vida de prática e obediência à sua palavra. Precisamos, então, adquirir esse conhecimento da palavra de Deus e nos aproximarmos mais e mais de Cristo e abandonando, então, o caminho do erro, o caminho que nos leva à transgressão,
mas buscar mais e mais uma vida de íntima comunhão com Cristo, uma vida de transformação, uma vida de mudança em Cristo Jesus. Esta é a vontade para cada ser humano. Aquele que erra por ignorância, né? Porque não conhece ainda a palavra de Deus, Deus não leva em conta esse tempo, mas se a pessoa sabe o que é errado e peca intencionalmente, Deus não terá o culpado por inocente. 2 Pedro 3, 6, 11 e 14. Sabendo primeiro que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo suas próprias concupiscências. Então, muitas pessoas virão nesses últimos dias ensinando o contrário à palavra de Deus, né? Banalizando o casamento, banalizando a Bíblia Sagrada, voluntariamente ignorando os preceitos divinos. E quem pratica desta forma também cairá no desagrado de Deus. Nós temos o exemplo aqui do passado. Diz assim, o verso 5, eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, e que foi tirada da água e do meio das águas, subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, lá no dilúvio, né? Coberto com as águas do dilúvio, onde as pessoas casavam-se e davam-se em casamento de uma forma que não estava de acordo com a palavra de Deus, com os preceitos divinos. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis, em paz. Então, nós que vivemos nesses últimos tempos, como igreja remanescente, precisamos viver conforme a vontade do Senhor, não seguindo o exemplo do mundo, os ensinos do mundo, que distorcem a vontade do Senhor, mas precisamos ser achados imaculados e irrepreensíveis, vivendo em paz, conforme a palavra de Deus. Se vier, diz assim a nota, se a luz vier e as pessoas desprezarem ou a rejeitarem, depois virá a condenação e o desagrado de Deus. Muito séria essa palavra, né? Vindo à luz o conhecimento e a pessoa rejeita, essa pessoa cairá na condenação e desagrado de Deus. Por outro lado, não existe pecado antes de a luz chegar, pois não há luz para as pessoas rejeitarem. Então não há pecado se a pessoa não tem o conhecimento da verdade. Aquele que se recusa a buscar a vida, que não examina as Escrituras para entender o que é a verdade, por temer que suas más práticas sejam condenadas, será entregue à cegueira de espírito e aos enganos de Satanás. Então, aquele que se recusa a buscar a Deus, a estudar a sua palavra, né? Porque tem medo que as suas más obras sejam condenadas, essa pessoa já está entregue à cegueira, né? Já está entregue a Satanás e será realmente condenada. A letra C. Por que a ignorância intencional é tão perigosa? João 15, 22, João 5, verso 40. Então, a pessoa ela tem a oportunidade de ter o conhecimento da palavra de Deus, mas ela rejeita intencionalmente o conhecimento da verdade. O que acontece com essa pessoa? A pessoa não quer saber da verdade, né? Ela tem todas as condições para aprender e compreender a palavra do Senhor. Ela tem a oportunidade de ter mais luz, mas ela não busca, né? Ela tem a oportunidade de ter o conhecimento da verdade, mas ela rejeita a palavra de Deus na sua vida. O que acontece? João 15, 22. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Então, a pessoa que rejeita o conhecimento da palavra de Deus intencionalmente, né? Tendo toda a oportunidade, mas ela prefere estar no estado de ignorância intencional, né? Essa pessoa, então, não terá desculpa para o pecado. Ela está se omitindo, e omissão também é pecado, né? De aprender a palavra de Deus e viver conforme a vontade do Senhor. Então, aquele que recusou ouvir a palavra de Deus, que rejeitou intencionalmente a sua palavra, não terá desculpa no juízo divino. Então, precisamos, a cada dia, né, buscar a palavra de Deus,
e aprender e praticar, né? João 5,40, e não quereis vir a mim para terdes a vida. Muitos hoje se recusam a ir a Cristo para ter uma mudança de vida, para compreender a verdade bíblica, se recusam a conhecer a Jesus e seus ensinos. A Bíblia diz que esses não terão mais vida, né? Esses estarão perdidos para sempre, porque tiveram toda a oportunidade de conhecer a luz, de aumentar o grau de conhecimento, de praticar a verdade. Então, rejeitaram intencionalmente o conhecimento. Será que nós estamos assim, tendo a oportunidade de conhecer a palavra de Deus? Ou se já a conhecemos, será que nós estamos banalizando a palavra do Senhor? Estamos relativizando as verdades bíblicas da vontade do Senhor, da palavra de Deus? Como está a nossa condição? Precisamos, então, analisar nossa própria vida, fazer um autoexame. Aqueles que, por escolha própria, se colocam em situações em que não terão a chance de ouvir a verdade, serão considerados como aqueles que já ouviram a verdade e resistiram persistentemente a aceitá-la. Então, todos esses dois grupos, quem já conhece a verdade, mas não pratica, e aquele que tem a oportunidade de conhecer e não busca, serão julgados também, né, da mesma forma. Os que têm a chance de ouvir a verdade, mas não se esforçam para recebê-la, nem compreendê-la, por pensarem que se não a ouvirem, não serão responsabilizados, Deus os considerará tão culpados como aqueles que ouviram e rejeitaram. Então precisamos analisar nossa vida e ver como nós estamos em relação ao ensino da palavra de Deus e à prática da palavra de Deus. O segundo tópico, personalização. A letra A, num casamento, de fato, porque a mulher deve permanecer com o marido, mesmo que ele seja incrédulo, ou vice-versa, mas desde que não seja uma relação perigosamente abusiva. 1 Coríntios 7, verso 13 e 14. 1 Coríntios 3, verso 1. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe, porque o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. 1 Pedro 3, verso 1. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte das suas mulheres, sejam ganhos em sua palavra. Então, aqui nesse caso, os cônjuges já são casados, né? No caso, já são pessoas casadas, né? Não é uma situação em que você sai da igreja para buscar uma pessoa fora. No caso, que já são casados. E um aceitou a fé e o outro não aceitou a fé. Então, temos aqui essa situação, né, de um cônjuge ser crente e o outro não ser crente porque não aceitou a fé. Vamos ver o que a Bíblia, então, né, nos fala. E a Bíblia que nos falou, a palavra de Deus nos orientando sobre esse assunto. Então, para quem está nessa situação, a palavra de Deus aqui acabou de nos orientar e continuará nos orientando, 1 Pedro 3, verso 1. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas aos vossos maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte das suas mulheres, sejam ganhos sem palavra. Então, irmãos, a diferença na fé dos cônjuges, nesse caso que já são casados, não é uma situação de empecilho para continuarem casados, né? Um aceitou a fé, o outro não, por alguma situação. Então, ambos eles não devem criar empecilhos para continuarem casados, mas devem continuar casados. E o cônjuge que vive na fé, ele deve buscar, né, essa comunhão com Deus diariamente, porque por meio dele, o esposo ou a esposa pode ser santificado ao Senhor, né? Por meio do outro, por meio da convivência, por meio da influência, o esposo ou a esposa não cristão, ele poderá ser santificado no Senhor. E o cônjuge que é da fé poderá levá-lo dia após dia à presença de Deus, né? Não por força nem por violência, mas pelo seu exemplo, muitas vezes pelo silêncio, que é uma situação que muitas vezes é uma prova
forte, mas deve procurar então levá-lo mais e mais para perto de Cristo, não por palavras muitas vezes, mas por exemplo, né? Então, muitas pessoas passaram por essa situação, alcançaram a bênção de Deus em trazer o seu cônjuge para Cristo, para a igreja, e muitos ainda estão nessa luta, né? Então, aquele que se tornou cristão, ele deve estar sempre em comunhão com Deus, respeitar o seu cônjuge, né? E ter essa situação, buscar viver com sabedoria um com o outro ali, né? E buscar ser exemplo dos fiéis dentro do seu casamento. E assim, muitas pessoas conseguiram ganhar o seu cônjuge para Cristo. Então, aqui há promessa também para pessoas que passam por essa situação. Para a esposa cristã ou o esposo que é cristão, mas a esposa não é, e vice-versa. Mas então ele deve viver para Deus e dentro do seu próprio casamento ser um exemplo, né? E há promessa, ele pode ganhar o seu cônjuge para Cristo. Pelo seu exemplo, pelo seu trato. Muitas pessoas já receberam essa bênção de Deus, né? De alcançar a vitória ao longo do tempo. Não é uma luta fácil, muitas vezes é difícil, mas aqueles que perseveram, aqueles que continuam obedecendo a palavra do Senhor. Muitos maridos enxergaram na sua própria esposa um exemplo de fidelidade. Muitas esposas enxergaram no seu próprio marido um exemplo de fidelidade e por causa deles, né? Vendo a fidelidade deles, aceitaram então a Cristo Jesus na sua vida também. Em vista da lei de Deus, o marido não pode rejeitar a mulher só porque ela é incrédula. Vamos ver aqui um outro ponto do parágrafo. A fim de estar em harmonia com a lei de Jeová, ele deve permanecer com ela, a menos que ela mesma decida partir. Ele pode sofrer oposição, ser oprimido e incomodado de muitas maneiras. Contudo, encontrará conforto, força e apoio em Deus, que é capaz de dar graça para todas as emergências. Deve ser um homem de mente pura, de princípios verdadeiramente decididos e firmes, e Deus lhe dará sabedoria quanto à conduta que deve seguir. O impulso não controlará a sua razão, mas a razão segurará as rédeas como um firme para que o desejo impulsivo seja mantido totalmente sob controle. Então, por exemplo, pelo seu exemplo, você poderá conquistar e ganhar o seu esposo ou a sua esposa para Cristo. Letra B. Como o apóstolo Paulo passa de uma representação literal para uma espiritual, e quem simboliza a esposa? Então aqui o simbolismo, né? Paulo explicou o casamento literal, agora temos o casamento espiritual, e quem simboliza a esposa? Romanos 7, 4 e 5, 2 Coríntios 11 e 2. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus, porque quando estávamos na carne, as paixões do pecado, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. 2 Coríntios 11, verso 2. Porque estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem para o seu marido, a saber, Cristo. Então nós vemos aqui o apóstolo Paulo, ele deu o exemplo literal de casamento e agora também nos dá o exemplo espiritual, né? Quem simboliza a noiva? Então Paulo mostra aqui simbolicamente o casamento da pessoa fiel com Cristo. Cada um de nós que somos fiéis ao Senhor, que somos membros da sua igreja, devemos estar casados com Cristo, né? Devemos estar mortos para o mundo e vivermos para Cristo Jesus. Ele é o nosso Senhor, né? Somos agora a igreja de Deus, e a igreja de Deus é a noiva de Cristo. A igreja de Deus é a noiva de Cristo. Então nós devemos estar vestidos da justiça de Cristo na nossa vida. Devemos ter o manto sagrado, né? O traje nupcial em nossa vida, né? A justiça de Cristo.
E hoje nós somos então a igreja, a noiva de Cristo. Cristo lutou para nos salvar. Cristo nos salvou, Cristo nos conquistou com o seu sangue. Ele nos ganhou com o seu exemplo. Ele nos conquistou, nos tirou do mundo, né? Nos tirou do mundo para a sua maravilhosa graça. E assim como Cristo nos conquistou para sermos a sua igreja, a sua noiva, da mesma forma como Cristo nos conquistou espiritualmente do mundo. Precisamos ser uma boa influência e levar outras pessoas a Cristo. Precisamos levar outras pessoas a serem agregadas à igreja de Cristo, à noiva de Cristo. Levar pessoas a Cristo, né? Devemos ser uma boa influência por meio da obediência à lei de Deus, por meio da fidelidade à sua lei, por meio do bom exemplo, né? O exemplo fala mais do que 1000 palavras. Não por força e nem por violência vamos conquistar as pessoas, mas pelo Espírito de Deus que habita em nossos corações, assim, por meio das nossas atitudes, de uma vida bem ordenada diante de Deus, uma vida condizente com a palavra de Deus. Nós poderemos então levar outras pessoas a Cristo Jesus, a se tornarem noivas de Cristo, a fazerem parte da igreja de Cristo, por uma vida condizente com aquilo que pregamos. Nós podemos levar muitas pessoas à salvação em Cristo Jesus. Então, nós precisamos estar atentos a isso. Nós somos a igreja de Deus, noiva de Cristo, né? E precisamos aqui neste mundo dar um bom exemplo, agregando outras pessoas à igreja de Cristo, a se tornarem também noivas do Senhor, para que um dia possam estar imaculados na presença do Senhor, na vida eternal. Ele, os membros da igreja, não devem vestir suas roupas de cidadãos, mas um traje nupcial. Eles se casaram com Cristo e o manto da sua justiça deve vesti-los. A igreja é a noiva de Cristo e seus membros devem se unir ao grande líder. Deus nos alerta para que não nos contaminemos, para que não contaminemos nossas vestes. Nossas afeições devem fluir apenas no sentido para que não violemos nossos deveres como servos de Cristo. O emblema do mundo nunca nos identificará como filhos de Deus, nem como súditos leais do seu reino. Quando Jesus veio, encontrou pecado, secularismo e dissensão na igreja, mas sua obra deve reverter essa situação. Ele quer que sua igreja esteja no mundo, mas não pertença a ele, ao mundo no caso. O Salvador disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. A igreja deveria ser um espaço divino em meio ao mundo. Devia ser como uma vinha plantada e cultivada pelo divino lavrador. Devia ser como um viveiro que contivesse árvores de justiça, independentemente de estar cercado por árvores malignas do mundo que produzem frutos para a morte. Tudo dentro desse espaço divino foi projetado para fazer parte da plantação do Senhor e assim dar frutos para a justiça. Os seguidores de Cristo deveriam revelar o poder da graça transformadora de Jesus para mudar o coração corrupto da humanidade. O terceiro tópico: a vida com o primeiro marido. A letra A, usando os símbolos espirituais de Romanos capítulo 7, descreva a vida sob o primeiro casamento. Descreva a vida sob o primeiro casamento e por que é tão difícil vencer o pecado. Romanos 6, 12 a 16, Romanos 7, verso 5, 14 e 15, Jeremias 17, verso 9. Então, nosso primeiro casamento do ser humano é com o pecado. Em pecado fomos concebidos, né? E o pecado reinava em nossos corações. Mas agora tivemos um encontro com Cristo e agora o velho homem morre em ofensas e pecados. Só a partir da morte do velho homem, em Cristo Jesus, é que nós podemos então nos casar com Cristo, ter uma vida agora com Ele, afastada do pecado. Então, quando nós nos entregamos a Cristo, deixamos de viver essa vida de pecado.
O antigo senhor da nossa vida, que era o pecado, ele morre. E pela graça de Deus, então, passamos a ser de Cristo. E assim nos casamos com Cristo. E quando nós cessamos essa vida de pecado, nós então temos um encontro com Jesus e assim podemos ser a sua igreja, verdadeiramente a sua noiva, passamos a ter um relacionamento mais íntimo com Cristo, temos uma nova vida em Cristo Jesus. Ele se passa a ser o verdadeiro marido da nossa vida, espiritualmente falando. Então, Romanos 6, 12 a 16, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento da iniquidade, mas apresentai-vos a Deus. Verso 16 diz assim, não sabeis vós a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecerdes, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Então, aquele a quem nós nos apresentamos, aquele a qual nós estamos ligados, né? É que é o nosso servo. Estamos ligados ao pecado, somos servos do pecado, mas se somos ligados a Cristo, né? Nós somos servos de Cristo. E a reflexão para cada um de nós estamos ligados a Cristo ou ao pecado? O velho homem é quem domina a nossa vida ou o novo homem em Cristo Jesus? Né? Romanos 7, 5, 14 e 15. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço isso faço. Então, casados com Cristo ou com o pecado? Então, quando estávamos casados com o pecado, o que dominava a nossa vida eram as paixões, os pecados, né? Operando em nossos membros. Mas agora, casados com Cristo, recebemos a graça de Deus para vivermos em novidade de vida, em obediência plena. E somos servos daquele a quem obedecemos. E há uma luta constante dentro do nosso coração. Nós precisamos, então, analisar a nossa vida, porque enganoso o nosso coração. Às vezes achamos que estamos casados com Cristo, mas estamos casados com o pecado. Porque a nossa vida na prática não representa a Cristo. Às vezes temos uma aparência, mas não vivemos de acordo verdadeiramente, de acordo com a palavra de Deus, de dentro para fora. Ainda não estamos casados com Jesus, porque primeiro é preciso abandonar o pecado. É preciso abandonar o velho homem para nos revestirmos do novo homem, da justiça de Cristo. O velho homem ainda vive dentro da sua alma. Você tem uma aparência de piedade, mas não o poder purificador de Deus. Você pode falar e escrever suavemente, mas no que diz respeito às próprias palavras, elas podem estar corretas, mas a verdadeira linguagem do coração não está sendo expressa. Diz assim a continuação, para que você faça o bem, primeiro deve viver uma nova vida harmonizada com Deus. Sua natureza perversa ainda não foi transformada. Você não está em paz com Deus e consigo mesmo. Você é um escravo do mundo, você é um escravo do grande adversário das almas e anda sujeito ao velho homem do pecado. Você não é um homem livre em Cristo. É necessária uma mudança espiritual antes que Deus possa trabalhar com você. Então precisamos nos voltar mais e mais para Deus, deixar que o velho homem, né, nos afastar do velho homem e buscarmos mais e mais a presença de Cristo. Porque aquele que domina a nossa vida, aquele a qual nós obedecemos, esse é que é o nosso Senhor. Quem está sendo o Senhor da nossa vida? Nós precisamos então analisar individualmente a nossa vida. Estamos casados com Cristo, ou com o mundo, ou com os pecados. Letra B. Voltando outra vez aos símbolos espirituais, o que receberemos se continuarmos em nosso primeiro casamento e como nos libertaremos desse relacionamento? Romanos 6, 23, primeira parte, Romanos 6, versos 6, 7, 11, 12 e 18, João 8, 31 e 32. Porque o salário do pecado é a morte. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado,
para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências e liberdades do pecado. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. João 8, 31, 32 agora. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, irmãos, se permanecermos nesse relacionamento aqui simbolicamente apresentado na Bíblia, no relacionamento de pecado, que é a ausência de Deus na nossa vida, qual é a consequência? A consequência será a morte. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Morte espiritual, primeiramente, depois a morte física, a morte em todos os âmbitos, né? Até chegar à morte eterna. Essa é a consequência do pecado, desse relacionamento abusivo que muitas vezes nós vivemos, né? Que temos vivido nesse mundo. Mas Cristo nos chama para uma nova vida, para um novo relacionamento. Nós devemos mortificar na nossa carne o velho homem. Nós devemos crucificar o velho homem, deixar tudo aquilo que nos afasta de Deus e do seu amor. Devemos morrer para o mundo, né? E vivermos para Deus. Devemos então morrer para o mundo, viver para o velho, morrer para o mundo, morrer para esse velho homem que abusa de cada ser humano. Agora, viver para Cristo, viver em Cristo Jesus, né? Nós seremos libertos pela verdade, pela palavra de Deus, por Cristo Jesus, que é apresentado na sua palavra. Então, quando nós buscamos a Cristo, mortificamos o velho homem na nossa vida, aí nós podemos ter um verdadeiro relacionamento com Cristo, seremos verdadeiramente seus discípulos, e Cristo Jesus e sua palavra nos libertarão, né, do pecado. Nós somos libertos do velho homem, do homem do pecado, quando nós morremos para o mundo e vivemos para Cristo. E buscamos diariamente viver esse relacionamento com Cristo, esse relacionamento que é pautado pela verdade, e a verdade que nos liberta. Só vivendo a verdade em Cristo Jesus é que nós seremos libertos para sempre do pecado. Então, só Cristo nos liberta do relacionamento abusivo que nós temos hoje com o pecado. Morrendo para o mundo, podemos viver para Cristo e assim alcançarmos a salvação, uma vida espiritual plena na graça de Deus. Se nos entregarmos à raiva, ao desejo impulsivo, à cobiça, ao ódio, ao egoísmo ou qualquer outro pecado, então nos tornaremos escravos do pecado. Ninguém pode servir a dois senhores. Se servirmos ao pecado, consequentemente, não podemos servir a Cristo. O cristão sentirá os impulsos do pecado, pois a carne deseja aquilo que é contrário ao espírito, mas o espírito ataca a carne, mantendo constante combate. Então, o impulso do pecado sempre vamos sentir, mas se estamos voltados para Deus, o Espírito Santo vai lutar contra o desejo carnal, né? Vai ter uma guerra intensa, constante, mas poderemos ser vitoriosos se dermos lugar ao Espírito Santo de Deus na nossa vida para vencer os nossos desejos. Aqui é onde a ajuda de Cristo é essencial. A fraqueza humana se une à força divina. Agora você precisa aprender as grandes lições de autocontrole que já deveria ter aprendido no início. Deus o levou a outro ambiente, onde o seu Espírito Santo poderia discipliná-lo, a fim de que você adquirisse poder moral e autocontrole para se tornar um vencedor. Isso exigirá o esforço mais intenso e determinação mais perseverante e imbatível, e a maior força para controlar o próprio eu. Então precisamos lutar dia a dia contra o nosso próprio eu, com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda de Cristo. Só assim nós podemos vencer. Você deve começar a buscar a Deus na posição em que está, né? Precisamos buscar a Deus do jeito que nós estamos agora para uma transformação de vida. É essencial nascer de novo.
Deve haver uma renovação, uma nova vida criada no interior, para que você deixe de servir ao pecado e aos desejos da carne. O quarto tópico, liberdade. Letra A. O que é a verdade? Salmo 119, 142, João 14, verso 6. A tua justiça é uma justiça eterna, e a tua lei é a verdade. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, Cristo é a verdade, a sua lei é a verdade, a palavra de Deus é a verdade. Então, Deus é a verdade, Jesus é a verdade, o Espírito Santo é a verdade. A lei de Deus, que é a expressão do seu caráter, é a verdade. E a palavra de Deus, aqui, ela nos liberta, porque a sua palavra é a verdade. E a verdade vos libertará. Cristo Jesus é a verdadeira liberdade. Em Cristo nós encontramos verdade e liberdade. Liberdade do pecado, liberdade das coisas desse mundo, né? Em Cristo nós encontramos o centro da salvação, o centro da liberdade, da verdadeira liberdade. Cristo é o sistema completo da verdade. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se nós queremos ter verdadeiramente liberdade, precisamos buscar a Cristo Jesus, por meio da sua palavra, por meio da prática da sua lei, vivermos um íntimo relacionamento com Ele. Em Cristo Jesus, verdadeiramente, nós seremos livres, libertos. Conhecemos a verdade e a verdade vos libertará. Tendo um relacionamento íntimo com Cristo, seremos libertos do pecado. Conhecendo a Cristo, obteremos a verdadeira liberdade, a liberdade que o ser humano tanto almeja, né? A letra B, como nos libertamos para conhecer a verdade e qual é a essência da nossa mensagem para o mundo? João 12, 32, 1 Coríntios 1, 18, Gálatas 6 e 14. E eu, quando for levantado da terra, a todos atrairei a mim. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então, somos libertos por meio de Cristo. Estávamos na escravidão do pecado, estávamos sendo guiados pela carnalidade, pela mundanidade, mas em Cristo encontramos verdadeira liberdade para uma nova vida. O velho homem é crucificado na cruz, morremos para o mundo e vivemos para Cristo agora. Em Cristo Jesus encontramos a verdade nos libertou, porque a verdade é Cristo Jesus. E agora, a partir do momento que somos libertos, alcançamos a graça de Deus na nossa vida. Nós não guardamos isso para nós mesmos, nós levamos esta mensagem de libertação, essa mensagem de esperança a outros corações sedentos e famintos da verdade. Então nós devemos agora, né, levar esta mensagem de libertação e esperança a todas as pessoas, falando e mostrando para eles que Cristo Jesus liberta verdadeiramente, somos livres nele, que ele nos cura, nos liberta do pecado, mostrando a cada pessoa o sacrifício de Cristo, o que ele sofreu em nosso favor e as suas bênçãos para a vida daquele que o aceita como único e suficiente Salvador. Nós devemos então levar essa mensagem: Cristo é o centro da salvação. Ele morreu por cada um de nós. O seu sacrifício não é em vão. Todo aquele que aceita a Cristo Jesus recebe a libertação da velha vida de pecado e assim passa a ter um relacionamento com Cristo a cada dia. Cristo morreu em favor da humanidade, em favor de cada pessoa. Essa é a mensagem que nós devemos levar e pregar a todas as pessoas que estão ao nosso redor. E assim, ao aceitarem a Cristo, muitos aceitarão. Eles também receberão a transformação de vida. E assim poderão, a cada dia, viver com Cristo uma vida eterna. Conforme o pecador é atraído pelo poder de Cristo, aproxima-se da cruz
e se prostra diante dela. E se prostra diante dela, há uma nova criação. Então, todo aquele pecador, eu e você, quando reconhecemos a Cristo na nossa vida, quando o aceitamos, nós somos recriados. Há uma nova criatura agora aqui, uma nova criação na presença de Deus. Ele recebe um novo coração, torna-se nova criatura em Cristo Jesus. Então, a nossa vida é transformada, os nossos desejos, os nossos pensamentos, as nossas vontades são transformadas. Todo aquele que aceita Cristo Jesus recebe essa renovação de vida. Qualquer que seja a fase do assunto que estiver apresentando, qualquer que seja a fase do assunto que estiver apresentando, exalte a Jesus como centro de toda a esperança. A raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Cristo deve ser o centro das nossas pregações, das nossas mensagens. As nossas mensagens devem ser cristocêntricas. Cristo é a esperança de libertação do pecado para cada ser humano. O quinto tópico, velhos hábitos. A letra A morte do velho homem significa que nunca mais pecaremos? Que meta precisamos alcançar? 1 João 2, verso 1. Mateus 5, 48. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado perante o Pai, Jesus Cristo, o justo. Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Então nós vemos aqui, irmãos, a meta do verdadeiro cristão, depois que se entrega a Cristo, mortifica o velho homem, é ser perfeito como perfeito é Deus, é o nosso Pai que está nos céus. Mas precisamos ter a consciência de que mesmo estando em Cristo, numa nova vida, o velho homem sempre vai tentar ressurgir por causa da nossa natureza pecaminosa enquanto estamos aqui neste mundo. Satanás, ele sempre vai tentar os servos de Deus para que caiam no pecado. Então, o servo de Deus, ele não vive na habitualidade do pecado. Ele não vive habitualmente pecando. Ele pode pecar por uma eventualidade, por uma situação que aconteça, por uma fraqueza. Infelizmente, pode acontecer. Mas se alguém cair na dificuldade, no pecado, temos aqui um advogado, Cristo Jesus. Devemos rapidamente nos voltar para Cristo, nos arrepender dos nossos pecados, confessar os nossos pecados a Cristo e nos voltar para o nosso alvo, que é perfeição em Cristo Jesus. Aqui é a nossa perfeição dentro da nossa esfera humana, mas buscarmos em Cristo Jesus, sempre essa perfeição, buscar uma vida afastada do pecado, uma vida não habitual no pecado, mas uma vida habitual de obediência à palavra do Senhor. Então, por causa da nossa fraqueza, eventualmente podemos cair, mas não devemos ficar ajoelhados para o pecado ou voltar à vida de pecado. Devemos nos voltar a Cristo, Ele é o nosso advogado. Precisamos então confessar e abandonar nossos pecados, buscar uma vida de perfeição, que agrada a Deus agora, um novo caminhar. Cristo, como sumo sacerdote dentro do véu, imortalizou todo o Calvário, que embora viva para Deus, morre continuamente para o pecado. E assim, se alguém pecar, terá um advogado junto ao Pai. Se alguma situação acontecer, devemos nos voltar imediatamente para Cristo. Ele pode resolver nosso problema. E depois disso, nos voltar imediatamente para o nosso objetivo, que é ter uma vida habitual de fé em Deus, de prática da verdade em Cristo Jesus. A letra B, como a influência de um relacionamento pode nos afetar negativa ou positivamente? 2 Coríntios 3,18, João 1, verso 1 e 14. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio da graça e de verdade. Então, irmãos, na nossa vida, todos nós somos influenciados por alguma situação, por uma amizade, somos influenciados para o bem ou para o mal.
Agora a pergunta para cada um de nós: estamos sendo influenciados pelo novo homem ou pelo velho homem? Moisés, ele subiu uma certa vez ao monte e ali esteve com Cristo pessoalmente. Quando ele desceu, os homens de Israel não conseguiam olhar para o seu rosto, porque ele tinha recebido a influência divina na sua vida. Aquele que nos influenciará, né, ele terá o resultado na nossa própria vida. As influências nos levarão a produzir frutos, ou frutos para o bem ou frutos para o mal. Quem está nos influenciando? Então nós devemos ver que a influência que nós recebemos pode afetar toda a nossa vida, ou para o bem ou para o mal, ou para a salvação ou para a nossa perdição. Quem está influenciando a sua vida? Quem está influenciando a minha vida? Cristo ou o inimigo de Deus? Cada vínculo que formamos, por mais limitado que seja, exerce uma influência sobre nós. O grau da nossa aceitação dessa influência está intimamente ligado ao nível de intimidade, da frequência da comunicação e do nosso amor e respeito pela pessoa a quem nos vinculamos. Assim, pelo conhecimento e vínculo que formamos com Cristo, poderemos nos tornar semelhantes a Ele, que é o único exemplo irrepreensível. A letra C. Como podemos evitar a queda? 1 Coríntios 15, 31, Gálatas 2, verso 20. Eu protesto que cada dia morro, gloriando-me em vós, irmãos, por causa do nosso Senhor Jesus Cristo. Gálatas 2, verso 20. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Irmãos, como podemos evitar a queda? Por meio de um relacionamento íntimo com Cristo, diário. O relacionamento da santificação diária em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, com muita luta, ele alcançou esse verdadeiro relacionamento com Cristo. Apesar das tentações que o maligno colocava na sua vida. O apóstolo Paulo, ele disse, olha, morro todos os dias para o meu eu e vivo para Cristo. Era uma luta ferrenha que ele batalhou, né? Mas ele batalhou a tal ponto, a luta da santificação diária, a tal ponto que ele disse, agora já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E essa é a mesma experiência que nós precisamos alcançar. Precisamos ter uma experiência individual com Cristo, nesse nível aqui que o apóstolo Paulo teve, né? Porque nós estamos no meio do grande conflito entre o bem e o mal. O lado que nós mais alimentarmos é o lado que vai vencer na nossa vida. Então precisamos estar atentos e ver, precisamos lutar a batalha do verdadeiro cristão dia a dia. Paulo deixou Cristo dominar totalmente o seu ser, a ponto dele dizer, né, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Foi uma palavra sincera porque ele vivia esse relacionamento com Cristo a sério. Nós estamos vivendo o nosso relacionamento com Cristo a sério, a ponto de Cristo viver a nossa vida e deixarmos Ele dominar todo o nosso ser, todas as nossas vontades, sentimentos. É algo muito sério, né, irmãos? Paulo, ele teve esse alto grau de intimidade com Cristo. E nós também podemos ter. Nós podemos vencer e evitar a queda em Cristo Jesus, tendo um relacionamento íntimo com Ele todos os dias. Estudando diariamente a sua palavra, nos alimentando espiritualmente, buscando a Deus em oração, em comunhão. Como está a minha vida? Como está a sua vida? Precisamos analisar, ver se realmente nós aceitamos a Cristo, né? Se realmente estamos vivendo um verdadeiro relacionamento com Cristo na nossa vida, ou se estamos apenas passando alguns momentos aqui nesse mundo, né? Ou se estamos levando tudo na brincadeira, ou estamos deixando tudo a bel prazer. Ao contemplarmos constantemente a Jesus com os olhos da fé, seremos fortalecidos. Esse contemplar aqui é um relacionamento íntimo com Jesus todos os dias. Seremos fortalecidos com os olhos da fé. Deus fará as mais preciosas revelações ao seu povo faminto e sedento. Eles descobrirão que Cristo é um Salvador pessoal. À medida que se alimentam da palavra, descobrem que ela é espírito e vida. A palavra destrói a natureza carnal, terrena e comunica nova vida em Cristo Jesus. Por isso precisamos estar todo dia estudando a palavra de Deus e aplicando na nossa vida.
O Espírito Santo se achega à alma como um consolador. Pelo transformador instrumento de sua graça, a imagem de Deus se reproduz no discípulo. Assim ele se torna uma nova criatura. Queridos amigos, estimados irmãos e irmãs, que a graça de Deus possa habitar em nossos corações, que o Santo Espírito faça nos compreender a sua palavra.